Olá a todos, meu nome é Bruno Marcos Ferreira, sou arquiteto e urbanista, mestrando no programa de pós-graduação em Engenharia das Construções, é o mestrado profissional MECOM, e neste vídeo vou apresentar a minha pesquisa que está em desenvolvimento. Essa pesquisa é orientada pelo professor doutor Tito Flávio Rodrigues de Aguiar e co-orientado pela professora doutora Fernanda Alves de Brito Bueno. O título do trabalho é Licenciamento de Intervenções Arquitetônicas e Preservação do Patrimônio Cultural Edificado. Novas diretrizes para o conjunto arquitetônico de Ouro Preto, Minas Gerais. Este trabalho se enquadra na linha de pesquisa Produção do Ambiente Construído e o seu objetivo é propor uma reflexão crítica sobre os métodos e fundamentos teóricos empregados na elaboração de legislações que ditam as normas e as diretrizes para aprovação de projetos de reforma e de novas construções no Centro Histórico de Ouro Preto. Então, a ideia é atualizar o debate tanto quanto às teorias da restauração e quanto à realidade local do município de Ouro Preto. O trabalho começa, então, com uma pesquisa histórica sobre a cidade de Ouro Preto, desde a sua formação até os dias atuais, buscando entender como que se deram os processos de formação do seu patrimônio cultural antes e depois do seu tombamento em 1938. Na época em que Ouro Preto foi tombado, já tinha passado o ciclo do ouro e a capital já tinha mudado para Belo Horizonte. Então a população da cidade tinha diminuído bastante e com isso a cidade parou de crescer por um tempo. Isso contribuiu para que o traçado urbano e a arquitetura tradicional se mantivessem mais íntegros, né, até o momento em que a cidade foi tombada. E isso contribuiu para que se criasse o mito de que Ouro Preto é a cidade que nunca mudou. E isso parece ter norteado a atuação dos órgãos de preservação no que diz respeito à aprovação de novas construções no conjunto arquitetônico. Nos anos após o tombamento de Ouro Preto, a cidade ainda se encontrava bem vazia, então poucos projetos eram enviados para análise, projetos de edificações novas. Mas a partir da década de 60, com o ciclo do alumínio, a cidade voltou a crescer muito rápido, e com isso os órgãos de preservação passaram a adotar alguns critérios gerais, algumas normas gerais para todas as novas construções. Entre esses critérios, né, estava a exigência de que as novas edificações apresentassem características da arquitetura colonial. Então, tipo de cobertura utilizado, as cores utilizadas, né, as cores fortes nas portas e janelas e as cores claras nas alvenarias, o ritmo de cheios e vazios, né, ou seja, a proporção de aberturas existentes nas fachadas, tudo isso era exigido para aprovação de novas construções. E quando nós analisamos as legislações atuais de Ouro Preto, que são a Portaria 312 do IPHAN e a Lei Complementar 93 de 2011, que é do município, essas legislações continuam aplicando critérios muito similares aos antigamente. Né? Ou seja, novas edificações têm que necessariamente apresentar características da arquitetura colonial. Entretanto, essa forma de atuação é contrária a várias teorias da restauração e a algumas cartas patrimoniais. As cartas patrimoniais são convenções internacionais, elas não são normas, elas não são regras. Mas o ideal é que todos os países atendam ali os seus principais critérios, as suas principais recomendações. E uma dessas principais recomendações, né, que é fácil da gente analisar isso em Ouro Preto, que é um princípio que não é atendido, né, é o princípio da distinguibilidade. Ou seja, as novas construções, as novas edificações, as intervenções que foram feitas em um determinado bem devem ser facilmente distinguíveis como uma intervenção contemporânea, né, que marca ali a época em que ela foi feita, e ao mesmo tempo serem harmônicas. Então, qualquer observador deve reconhecer que aquela edificação, que aquela intervenção é posterior, mas ela deve ser harmônica ao bem isoladamente, ou ao conjunto, ou ao seu entorno. A imagem que vocês estão vendo é a face de quadra de um trecho da Rua das Flores, da Rua Senador Rocha da Lagoa, que fica bem no centro de Ouro Preto. Essas edificações apresentam todas, em sua grande maioria, características da arquitetura colonial. Entretanto, todas essas edificações foram construídas após a década de 60. Então, todas elas são posteriores ao tombamento de Ouro Preto.
Então, nós podemos ver como que esses critérios, como que essas normas foram aplicadas de uma forma que até para os profissionais da construção civil fica difícil distinguir quais são edificações pré-existentes, né, anteriores ao tombamento de Ouro Preto, e edificações posteriores. Nesse caso, todas essas edificações são posteriores à década de 60, então são posteriores ao tombamento de Ouro Preto. Com base nesse cenário, as próximas etapas do trabalho consistirão na elaboração de uma metodologia de elaboração de um instrumento legal que vai editar aí as normas e as diretrizes para intervenções arquitetônicas no conjunto arquitetônico de Ouro Preto, respeitando aí ao máximo possível as convenções internacionais. Com base nessa metodologia, será elaborada uma minuta de instrumento legal que vai ser colocada à prova a partir de projetos no Centro Histórico de Ouro Preto. Serão projetos desenvolvidos em terrenos situados no Centro Histórico de Ouro Preto até o nível de anteprojeto. A partir desses projetos, será possível analisar a minuta criada e a metodologia utilizada para sua elaboração, de forma a avaliar se elas atendem às convenções internacionais e possibilitam a criação de uma arquitetura contemporânea, mas que não cause impacto negativo no conjunto arquitetônico de Ouro Preto. Uma vez que o objeto de estudo dessa pesquisa é uma cidade habitada, uma cidade em constante processo de transformação, este estudo é extremamente relevante, já que a população da cidade é diretamente afetada pelos processos de preservação do seu conjunto arquitetônico. Logo, é necessário avaliar a situação atual e garantir que esse patrimônio seja preservado da maneira adequada. Por fim, gostaria de agradecer a todos pela atenção e à Universidade Federal de Ouro Preto pela formação acadêmica e profissional e por possibilitar pesquisas como esta.